dia. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Band Mulher já começou para você uma tarde maravilhosa, um dia excelente, não sai daí não. Principalmente você que ama plantas, fique comigo porque hoje teremos uma especialista para falar desse assunto. Uma casa, ela pode ter uma arquitetura incrível, móveis impecáveis e uma decoração assim de tirar o fôlego, mas são as plantas que muitas vezes dão vida ao projeto. Então, para a gente entender mais sobre as plantas ornamentais, já teremos aqui uma especialista. E também vamos falar sobre saúde. Já sentiu uma dor física que nem os médicos e nem os exames detectaram um real problema? Já parou para pensar que esses sintomas podem estar relacionados com o seu emocional? Pois então, hoje nós vamos entender como que a saúde mental afeta o nosso físico e ainda vou dar alguns exemplos para vocês entenderem sintomas, possíveis causas e a solução, é claro. Então, nem vamos perder mais tempo não, vamos nessa que o Band Mulher já começou. Gente, o paisagismo, ele ganha cada vez mais espaço nos projetos de arquitetura e de decoração. Hoje em dia, as plantas elas deixaram de ser apenas um detalhe ali no lado. Elas passam a ser protagonistas. Então, hoje, nós vamos falar sobre as tendências do paisagismo e descobrir também o que está em alta quando a gente fala de projetos em alto padrão. E quem vai falar sobre isso é a Pamela Messias, que entende muito desse assunto. Bem-vinda! Muito obrigada, querida. Ótima tarde. Satisfação para nós, como Florescer, estar aqui conversando um pouco com vocês, levando conteúdo também para você, telespectador, que está aqui acompanhando o Band Mulher. E aqui nós traremos realmente, os diferenciais do paisagismo, o que a planta fornece, o que um projeto excelente orna com a arquitetura de cada ambiente, É verdade. Eu já falei logo no início, Pamela, que hoje em dia uma planta não é mais um detalhe, um acessório, uma decoração. Ela compõe, ela completa. Tem vezes que ela é a protagonista realmente dentro de uma decoração, né? Anteriormente os jardins eles eram construídos mais voltados a ter um espaço pequeno que seja, eu tenho um ambiente lá de terra, um espaço permeável. E hoje não. Existem até algumas espécies, plantas ornamentais, que são aquelas que trazem a beleza mesmo para a arquitetura, para o ambiente, que já são criadas para aquele espaço. Eu tenho até alguns projetos que eles são desenvolvidos ao redor de algumas espécies maiores ou árvores nativas para deixar ainda mais o verde no interior da casa mesmo. E quando a gente fala, vocês estão vendo, olha que lindo, uma planta, ela decora, sem contar que ela muda o clima de um ambiente, né, Pamela? Ela deixa um ambiente tão mais leve, mais aconchegante, né? Eu, pelo menos, considero dessa forma, né? Hoje em dia, inclusive nas escolhas que nós realizamos, nós fazemos elas muito voltadas à identidade de cada cliente. A identidade daquele cliente, o que ele quer sentir naquele local que vai ser plantado a espécie, o solo, a estação climática. É muito mais do que propriamente dito ir lá comprar uma plantinha, levar para sua casa e fazer o plantio dela. E é isso que quer dizer o alto padrão, quando a gente fala de plantas ornamentais, porque a gente fala assim, plantas ornamentais de alto padrão, pensa que são aquelas plantas caríssimas. Não é isso, né? Ótima pergunta, Vanessa. É engraçado, né? Porque quando nós falamos que nós atuamos com alto padrão no mercado, a pessoa já pensa no valor, no dinheiro. E não é isso. O alto padrão é muito mais montar estratégias, ver mecanismos, olhar solo, olhar se está num ambiente de sombra ou de sol, montar realmente todo o projeto de forma diferenciada e personalizada para o nosso cliente, do que ir lá escolher uma planta cara que seja mais onerosa um pouquinho e colocar naquele local, né? Porque, claro, a gente que entende pouco de planta, mas entende, sabe que uma planta, às vezes, num ambiente, ela vai
casar super bem, no outro ela não vai sobreviver. Então a gente não pode sair colocando planta, achei bonito aleatório, colocar, né? E o interessante também é que o alto padrão ele pode ser levado para qualquer tipo de residência, não apenas residências de alto padrão, às vezes de um custo, né, a mais. Você que tem aí o seu jardim, o seu espaço permeável, que seja o seu pergolado, né, seu jardim de inverno, também consegue implementar projetos paisagísticos maravilhosos. Dá para a gente trabalhar bem. Quando a gente fala sobre tendências, o que a gente pode trazer para a nossa realidade atual e o que mudou, né? O que hoje em dia tem de diferente? Você já falou dos jardins, não é mais aquele jardim enorme, cheio de grama, né? Mudou muito. O que a gente pode falar? O que está na moda, né? Quando a gente fala sobre plantas ornamentais. Muitas das vezes nós somos procurados, né, lá na Florescer. E o pessoal fala, eu quero aquela planta da moda, eu quero aquela planta universal que todo mundo coloca, né? Mas não existe, é possível? Não, eu não acredito, né, em planta universal, aquela que você pode desenvolver em cada projeto, que senão isso tira a característica mesmo. A característica da identidade de cada cliente, a característica daquele projeto. Então é muito mais a identificação do local, do ambiente, das estratégias que nós utilizaremos, do que pegar qualquer planta lá que você viu no Instagram, que você gostou, que tá na moda, tá todo mundo usando. E nós já fizemos até o teste, né? Alguns clientes pegam referências até do nosso Instagram, depois vocês podem acompanhar um pouco mais e falam, ah, não, eu quero aquele projeto daquele jeito daquele cliente. E realmente não se adapta, porque a identidade não é a da casa, não é da arquitetura que foi feita, não é no ambiente correto. E ainda até ambiente o país, né? A gente fala, nós moramos num país tropical, aí a pessoa viu lá a casa daquele artista lá de Hollywood. Não dá. Pegou na IA, né? É justamente o que você mostra. Não, aquilo ali é a realidade, igual a gente está mostrando ali. São plantas que a gente vê que é uma cara de planta tropical, né? Não, e é engraçado também, isso é levado em consideração até no Brasil, né? Porque tendências de fora, claro que nós utilizamos, mas se nós olharmos em vários locais do Brasil, como nós atendemos, né? Goiás, São Paulo, é totalmente diferente o clima. Então, nós temos que montar as estratégias também tendo como referência o clima de cada local. Hoje em dia as pessoas estão sempre procurando uns jardins mais naturais, ainda eu sei que você trabalha também, né, com plantas igual a gente está aqui no estúdio, é difícil de manter uma planta real, que é aqui na nossa sala de estar. Mas as naturais, claro, elas são ainda as mais queridas. Hoje em dia existe, realmente dependendo do lugar, do espaço, eu sei que você já fez espaços até no comércio, né? Aquelas paredes. Depende realmente ou o natural ainda é o mais queridinho? Eu gosto sempre de levar para o cliente as duas opções. Por quê? Porque às vezes a minha realidade não é a realidade do cliente. Isso é importante nós ressaltarmos. Então, às vezes tem um cliente que, igual você está me mencionando, não, Pamela, que eu não quero ter dor de cabeça, não quero ter trabalho, não quero ter nenhum tipo de manutenção. Aí nós desenvolvemos já projetos com as plantas permanentes, com as plantas artificiais, tudo na primeira linha, plantas internacionais que vêm para nós também, bem diferenciados. Agora, as naturais realmente são as minhas preferidas, não posso negar, né? Sim. Porque é diferente, nós temos já um trabalho desenvolvido há vários anos com elas, então assim, eu gosto bastante, mas eu gosto de deixar o cliente fazer essa escolha de acordo com a análise que nós levaremos com a consultoria também. Quando você vê lá aquele cliente que começou, vocês fizeram um plano, tá? Eu brinco com ela assim, é uma tela em branco, e depois você vê, e o cliente, como que é a reação dele quando ele vê tudo modificado, né? E não adianta, gente, planta traz uma sensação muito maravilhosa. Como que é essa? Eu falo que é gratificante para nós. Eu sempre falo com a equipe, nós entregamos sonhos realmente para os nossos clientes. E esse é o nosso diferencial, é levar uma solução com a entrega do melhor. E eu falo que é a cereja do bolo paisagismo, né? Porque você pode até comprar uma esquadria, pode fazer a questão da obra, da construção civil, mas quando as plantas entram realmente na casa, conseguem trazer toda a ornamentação com beleza, às vezes um cliente quer algo frutífero, que traz a vida, realmente que ele vai experimentar, são muitos mais sentidos, né? Não é questão só visual. Ele consegue cheirar, sentir o aroma, ele consegue experimentar a fruta que nós levamos, por exemplo, numa planta frutífera, ele consegue ouvir o som. Então é muito mais do que apenas o visual e do que a beleza, do que muitas pessoas pensam, né? E você comentou algo que eu não imaginava. Quando você fala de plantas ornamentais, você não pensa que uma planta frutífera vai decorar. E pelo contrário, né? Quando ela é bem aplicada, né? Como vocês estudam bem, dá super certo, né? Porque quando nós falamos de ornamentais,
é para trazer beleza. Você já vê a questão da beleza, de ficar bonito, independente do que ela faça ou do que realmente vai trazer. Mas nós temos plantas, por exemplo, que são repelentes, que a gente gosta de colocar, por exemplo, às vezes em alguma chácara, às vezes tem criança. Nós temos as frutíferas, que dá para trazer também o gosto e dá para colocar alguma outra planta para deixar mais bonita no chão. Então, assim, é tudo uma composição. O ideal é realmente você ter um profissional de qualidade, como nós aqui da Florescer, que desenvolvemos esse trabalho, que te direcione, que identifique as suas necessidades, que veja a sua personalidade para assim montar o projeto da melhor maneira possível. Ah, vocês estão vendo aí, gente, as imagens. São algumas referências. É outra vista, né? Quando você tem as plantas ali numa fachada, olha que lindo, né? E é aquela história, você, quando às vezes está ali, muda para sua nova casa e vê planta pequenininho e daqui a pouco, junto com seus filhos, você vai vendo de repente e fala, gente, essa árvore foi eu que plantei, olha o quanto ela tá linda, né? Acho que dá um orgulho, né? Não, e eu já tive vários clientes que falaram, não, Pamela, eu quero plantar com meu filho, eu quero estar aqui, eu quero ver ela pequenininha, quero ver crescendo. É muito importante isso até para a família, né? Para gerar conexão, não só pela natureza, mas também entre as pessoas que estão lá. E também, outro ponto que eu quero abordar aqui é que a Florescer atende em vários locais, inclusive com projetos online. Então, você que está aí nos assistindo, que quer montar uma estratégia do projeto de paisagismo, seja bem-vindo, acompanhe nossas redes sociais, nosso trabalho é super diferenciado e eu consigo te atender, inclusive, onde você está aí. E eu não queria dar spoiler, não, mas já aproveitando que a Pamela está aqui, gente, em breve teremos novidades aqui no nosso estúdio, né? Exatamente. A Pamela já veio com o olhar clínico e nós vamos transformar essas nossas plantas, vai dar um up que ela vai caracterizar de acordo com o que a gente precisa para deixar isso aqui ainda mais cheio de vida, na verdade. Com certeza. Tá muito bom, claro, tá lindo, mas nós vamos entrar com o toque da Florescer aí para vocês lembrarem um pouquinho de nós e vocês também de casa, toda vez que assistir, lembrar da Florescer. Vai ficar ainda mais lindo. Por fim, deixa uma dica pro pessoal que tá assistindo. Eu tenho vontade, não sei nem por onde começar, não sei se cabe no meu bolso, não sei se eu vou saber cuidar da planta. Como que é tudo isso? Porque vocês dão todas essas dicas de assistência também, né? Sim, pelo menos um direcionamento. Eu falo assim, o principal no momento que você quiser fazer um projeto de paisagismo é não sair comprando planta. Porque tem disso, né? Aí algumas pessoas até me ligam, né, me contatam, eu já comprei essa, já fiz assim, já fiz assim. Aí você vai ver, às vezes é uma planta propícia para o sol, que está na sombra, ou vice-versa, né? Às vezes vai crescer demais, não comporta naquele local, ou que seja em um apartamento ou num flat. Então o ideal é realmente você buscar profissionais que te atendam, que pelo menos te direcionem. Não quero fechar a mão de obra, mas quero o seu projeto, quero a sua consultoria, quero um direcionamento mais detalhado para realmente fazer o planejamento, por mais que o seu espaço seja pequeno. Para investir o dinheiro, gente, porque senão o dinheiro vai tudo embora. Compra um monte de planta que não dá certo, morre tudo, aí você joga o dinheiro fora, você investe dinheiro e vai ter tudo certinho, Exatamente. Como deve ser. Adorei, obrigada, isso, prazer te receber. Querida, e agora a gente está esperando, que a gente está namorando aqui o projeto, em breve a gente vai ver Vocês verão depois. E a Pamela vai voltar mais vezes. Obrigada, eu adoramos que as dicas, viu? E obrigada a você de casa por nos acompanhar, nos siga nas nossas redes sociais. Esse é o nosso primeiro contato aqui, né? Mas não será o último. Verdade. Em breve tem novidades aí para vocês no Band Mulher, com a Florescer. Obrigadão. Eu que agradeço, Ótima querida, semana para você. Gente, eu vou para um intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha e também sobre o Agosto Lilás. Já conhece a Jorge Uberlândia? Aqui você encontra lingerie, pijamas, homeware e uma linha completa de autocuidado para viver seus momentos com mais conforto e bem-estar. Jorge, conforto, beleza e autoestima para todos os momentos. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Gira Autoband, direto da Viva Motors. E se você está precisando deixar o seu carro consignado, aqui, gente, é o local ideal. Presta atenção nessa dica, não é isso mesmo, Davi? Isso mesmo, Nath. Aqui na Viva Motors, a nossa consultoria vai além do que te vender um carro seminovo ou um carro 0 km.
Temos também o sistema de consignação, que é uma consultoria prestada pela Viva Motors para quem procura vender o seu seminovo. No mercado hoje, a gente sabe que quando você acaba anunciando um carro num marketplace da vida, tem muita chance de golpe. Tem outra coisa que é bom ressaltar aqui, fazendo essa intermediação do consignado, o carro na troca, a Viva Motors absorve, tem a questão do financiamento, tem a questão do cartão. Então, assim, é uma consultoria focada para quem quer vender o seu seminovo. Tá vendo, gente? São especialistas no assunto. Eles vão te dar toda essa consultoria e todo o suporte que você precisa nesse momento da venda, da compra, da troca do seu veículo. Vem para Viva Motors. Pela primeira vez em Uberlândia, você vai aprender a se comunicar com clareza e estratégia com Fábio Bertotti, o ícone nacional da oratória, e a publicitária Carol Arantes. Para você, profissional, vendedor, empresário ou líder, o Falar é Fácil vai destravar a sua influência. E o melhor, aqui em Uberlândia, na CDL, dia 12 de agosto, das 18h30 às 22 horas. Acesse agora falarefácil.com e conquiste o próximo nível. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Já voltei para falar de um assunto sério que nesse mês, chamado Agosto Lilás, são reforçadas as campanhas de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E a gente vai falar muito aqui sobre esse assunto durante todo o mês. Hoje eu quero mostrar para vocês uma reportagem que traz uma notícia boa. É que em Uberlândia vem sido registrado cada vez mais um aumento no pedido de medidas protetivas, que é um resultado de muitos anos na luta, principalmente por conta da Lei Maria da Penha. Em Uberlândia, o acolhimento da mulher que sofre violência é feito pela Delegacia da Mulher e a Casa da Mulher, que ficam uma ao lado da outra. A delegada Daniela Novaes diz que o número de pedidos de medidas protetivas tem aumentado e, mesmo não sendo perfeita, é uma forma de garantir a segurança para a mulher. Dentre essas medidas protetivas tem afastamento do agressor do lar, não aproximação dessa vítima, não contato com essa vítima em hipótese alguma, nem por redes sociais, né? Aplicativos, tem a determinação de alimentos provisórios. Então são uma série de medidas que a vítima pode solicitar junto à Delegacia da Mulher, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública ou por algum advogado particular e a partir daí passará a análise do Poder Judiciário. No ano passado, em Uberlândia, foram solicitadas 1.680 medidas protetivas. Só entre 1º de janeiro e 6 de agosto foram 973. Em igual período deste ano, já são 1.159 pedidos de medidas protetivas. Medo, dependência emocional, dependência financeira, estrutura onde foi criada, filhos. Tudo isso pode fazer com que a mulher não denuncie o companheiro abusador, mas é preciso que ela faça para não se tornar mais um número nas estatísticas de feminicídio, por exemplo. No ano passado, foram registrados 3 feminicídios em Uberlândia. Este ano, até agora, apenas 1. Quando o ciclo de violência começa, ele pode se manifestar de várias maneiras. Violência psicológica, física, sexual, patrimonial, moral e a chamada violência vicária, que é quando os filhos são usados para chantagear a parceira. E estas violências acabam afetando a qualidade de vida da mulher. A violência vai comprometer a autonomia dessas mulheres, fazendo com que ela duvide da sua própria capacidade de tomar decisões, de reconstruir a sua vida. Então, nós percebemos que, ao ser violentada, seja ela qual tipo de violência, ela vai ser afetada em várias questões. E é para ajudar a retomada da autoestima das vítimas de violência que a Casa da Mulher de Uberlândia atua em vários aspectos para que ela recomece uma nova vida. Tudo aquilo que vai contribuir na promoção e proteção dessa mulher, a nossa equipe, durante o acompanhamento, faz esses encaminhamentos, que é o acesso de outras políticas públicas, defensoria,
né? Alguns casos para a Delegacia Especializada da Mulher. É preciso que as vítimas continuem denunciando a violência e também o descumprimento das medidas protetivas. Então, descumpriu, acabou de descumprir, acionar o 190. Esse agressor não foi preso pela Polícia Militar. Ela tem que comparecer à Delegacia da Mulher ou procurar um posto da Polícia Militar e registrar a ocorrência de descumprimento da medida protetiva. E como eu disse, a gente vai falar muito sobre esse assunto amanhã. Nós vamos falar aqui sobre a CPI do feminicídio, que acabou de ser concluída pela Câmara Municipal. Vamos trazer dados aqui da nossa cidade para entender como, né, que as políticas públicas podem trabalhar ainda mais para evitar esse tipo de crime. Mais um intervalo e na volta a gente vai mostrar como que o emocional afeta o nosso físico. Não sai daí, não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Sicoob, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Sicoob em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Sicoob no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Aqui, onde cada geração planta seu sonho, também ensinamos a colher o conhecimento. Escolher Unipac é ter uma formação de excelência, com uma estrutura moderna, cursos de ensino presencial, experiência comprovada e garantida de verdade. Unipac, tradição que atravessa gerações há mais de 20 anos. Em Uberlândia, o cuidado com os alunos não termina quando a aula acaba. Porque educar é bom, mas educar e cuidar é para a vida inteira. Por isso, a Prefeitura reuniu todas as suas atividades para milhares de crianças no programa Educar e Cuidar. Esportes, música, cultura, lazer e tecnologia para fazer a diferença na vida da sua família. Educar e cuidar é ensinar na escola e na vida fora dela, para alunos da rede pública e privada. Acesse o site e encontre a atividade extra disponível para seus filhos. Educar e cuidar. O nosso cuidado com as crianças vai muito além da aula. Prefeitura de Uberlândia. Com nossas crianças, por todos. Esse é o melhor momento para fazer ou trocar seus óculos. Aqui na Telefotótica tem promoção especial Mês dos Pais, não é isso, Dani? É isso mesmo. Faça seus óculos de grau e ganhe 50% de desconto nos óculos de sol. São 3 lojas em Uberaba e 1 em Santa Juliana. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Para você que está precisando fazer suas compras em bebidas, renovar o estoque do seu comércio, venha para o Cervejeiro Bebidas, não é isso, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você de Frutal, Uberlândia, Araxá e Patrocínio e toda essa região pede pelo Televendas e recebe em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. E em breve uma loja com mais espaço para te atender, é isso, Fabiana? É isso mesmo, estamos ampliando e modernizando a unidade da Marco Xerém em Uberaba. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Já estamos de volta e eu te convido para uma reflexão sobre a sua saúde. A ciência mostra que o cérebro, emoções, o corpo estão assim, profundamente conectados. E que muitas vezes alguma dor física pode ir além do corpo e ser totalmente ligada à sua saúde mental. E é justamente sobre essa relação que a gente vai conversar hoje com a terapeuta corporal Ana Della Torres, que vai explicar muito pra gente. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Ana, é incrível, né? Muitas vezes a gente tem uma dor que às vezes vem, vai ou não passa, e você vai no médico, você toma remédio e aquilo ali insiste em ir e voltar ou não desaparecer. E é quando a gente fala, realmente, existe essa conexão corpo e mente, né? Sim, existe porque o corpo é uma tradução do nosso inconsciente. Então,
Se a gente entender o nosso corpo, as dores, o formato corporal que temos, que não é só sobre alinha essa postura e a gente fica alinhado e daqui a pouco cai tudo. Não é por falta de músculo, não é por falta de força, não é por falta de flexibilidade. É muito mais o que a nossa mente está nos comandando, que é o nosso piloto automático. A gente fala muito sobre saúde mental, que afeta o físico, mas hoje nós estamos falando além de saúde mental. A gente está falando talvez de um comportamento que afeta especificamente numa região do corpo, né? Isso, porque o que a gente precisa entender? Todo pensamento que temos gera uma emoção. A nossa emoção é o nosso sentir. E nosso sentir, essa emoção, faz o nosso comportamento. Então, nós vivemos num ciclo sem fim, porque a partir disso é liberada uma química no corpo e o nosso corpo, a gente é viciado nessa química. Então, fica no looping ali de todos os dias, vamos dar um exemplo, você acorda todos os dias e reclama porque tem que sair para trabalhar. E aí é seu pensamento. Logo já vem uma emoção, ai, que preguiça, aquele chefe, aqueles colegas. E o corpo vai responder de alguma forma. O corpo vai responder de acordo com o seu óculos, como é a sua visão. Porque às vezes a gente pega duas pessoas que vivem histórias parecidas, até duas que estão reclamando, exemplo, do trabalhar, e do chefe, dos colegas, mas elas vão ter dores ou doenças diferentes. E o que corresponde a isso é a visão da pessoa. Entendi. E aí vocês estão me falando, gente, mas eu queria entender melhor com exemplos, né? Então eu pedi para a Ana preparar alguns exemplos para que a gente possa entender o que pode estar relacionado. Então a gente começa a falar de algo que todo mundo tem, já trouxe profissionais aqui para falar sobre isso, médicos para falar sobre refluxo. Tá, mas é um refluxo que eu trato, tomo remédio e não adianta. Quando a gente leva isso para o nosso emocional, o que pode representar o refluxo? O refluxo é tudo aquilo que você tem que digerir, engolir goela abaixo. Só que você fica ali remoendo, você acha que você viveu, ou a situação que você viveu, o que a pessoa fez você viver, fica ali remoendo, você fica ali falando, mas isso não é justo comigo. E fica vai e volta, como o refluxo é, o alimento ali. Então, é uma emoção que você não está conseguindo processar adiante, com alguém, com muitas pessoas. Então, pode ser uma coisa bem antiga. Uma situação que a pessoa passou, às vezes ela nem percebeu. E então, talvez. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, para que vocês estão em casa começam a refletir e pensar, gente, realmente, estou com uma crise de refluxo e tive um problema semana passada. Então, assim, é algo que é corriqueiro, que acontece mesmo, e que às vezes a gente nem percebe, né? Sim, e como é corriqueiro e a gente vive nessa questão que eu disse, piloto automático. E o looping. E a gente não percebe, a gente vai vivendo a situação, tá, meu chefe é assim, minha mãe é assim, meu colega é assim, e a gente vai vivendo, então não percebe esse looping e vai só tentando engolir, no caso do refluxo, mas achando que é injusto, que o mundo está injusto com você. E aí, qual seria, assim, para esse caso, uma solução para amenizar, para sarar essa questão? É perceber o que você considera que você está fazendo injustiça com você mesma. Como exemplo que eu dou, eu gosto de dar muito exemplo, às vezes, de forma de comida, que eu acho que as pessoas identificam mais fácil. Vamos considerar que antes de você casar, você gostava de comer brigadeiro. E o seu marido, quando você casou, ele falou assim, não aguento ouvir cheiro de brigadeiro. E você para de se entregar àquilo. Você para de ser justa com você. Então, muita gente vai, às vezes, olhar e vai considerar isso é ser egoísta. Não, é você alimentar o que te faz bem, o que te nutre. Não só alimento, sobre atividades, sobre trabalho, sobre hobbies, é sobre tudo. Jeitos de se vestir, é sobre tudo. E aí, ou seja, a pessoa ressignificar aquilo que ela não acha que é justo, eu engoli aquele... Eu tive que digerir aquilo que está me remoendo e me dando refluxo, é ressignificar aquilo e... Ressignificar-se, porque às vezes nem tudo a gente consegue ir lá falar. Vamos dizer que é uma situação que eu tenho com você e eu não vou conseguir ir lá falar com você. Vai que você vai chorar muito ou você vai me ignorar e eu vou achar que isso é pior. Então, talvez eu não consiga ir lá falar com ela. Então, eu não fale e ressignifico em mim a situação. Mas talvez eu consiga falar. Se eu conseguir falar, me expressar o que aquilo ali me trouxe, que eu não quero mais isso, eu quero comer meu brigadeiro. Então, eu vou lá na doceria e vou comer meu brigadeiro. É isso. Pronto.
Bom, vamos para uma próxima, que essa também me surpreendeu muito. Muitas pessoas, elas de repente começam a ter papada. Sim. Aí você pensa lá, ó, a gente trouxe uma foto para ilustrar, que é esse papinho bem abaixo do queixo, né? Isso, Ana? isso. E aí você fala, não, isso é porque, sei lá, eu tô com algum problema de tireoide, ou sei lá, eu engordei demais, mas não, pode estar relacionado a qual problema emocional. Até porque a gente tem que entender que tem algumas pessoas que têm a papada, que estão um sobrepeso e não têm a papada, e tem pessoas que têm. Então, para a gente perceber que realmente é sobre o olhar de cada um. A papada, ela vai estar muito mais ligada, assim, alguma coisa que é uma situação que eu vivi, ou eu tenho que falar, algo que eu tenho ali dizer, só que eu guardo, para depois, mais tarde, eu ir lá falar com essa pessoa. Só que eu vou guardando também, porque... depois eu vou ali e cuspo, não vou lá falar com a Vanessa, exemplo, e vou ali e jogo fora isso. Só que eu fico também guardando de uma forma também negativa, né? É algo que a gente não gosta de viver, é uma situação, um emocional que eu não sei lidar. E também são pessoas que não gostam de ser analisadas, serem julgadas. Então, às vezes, é aquela pessoa que vai sofrer o bullying na escola, e são pessoas que às vezes começou lá. Entendi. E o que ela pode fazer? Uma vez eu conversando com a Ana em outras ocasiões, você me falou uma questão de escrever, desabafar escrevendo. Isso. Seria uma opção? É uma opção, porque como eu até falei no outro, né? Às vezes a gente não consegue falar com tudo. Tem gente que não vai ou nos dar ouvido, vai achar que é bobagem nossa, então o escrever é uma forma. É uma forma de você pôr ali e você identificar, você enxergar realmente o que está tão doloroso e começar a se priorizar, a escolher você. Isso é uma das melhores, na verdade, para curar praticamente tudo. Tudo, é verdade, né? Você está entalado por alguma coisa, gente, escreve, desabafa. Não tem o diário, não tem problema não, escreve no papel. Ou o diário, né? Volte o diário também, como antigamente. Pode jogar fora, o importante é que pôs para fora de alguma forma, né? Outra coisa também interessante, essas pessoas que têm a bochechinha mais marcadinha. Eu acho que até naquela outra foto, aquela que a gente usou de exemplo, tem... Isso representa alguma coisa? Eu percebi que tem umas pessoas que realmente têm a bochechinha mais rosadinha, mais intensa, pouquinho mais gordurinha no mais local, assim, destacada. Sim, isso. A pessoa que vive muitas situações que ela fala assim, nossa, eu vou ali enfrentar, vou dar minha cara à tapa, eu vou ter que enfrentar essa situação, uma situação que ela enxerga como muito difícil. E ali ela vai ter que enfrentar, não adianta, eu sempre entendi que eu sou assim, eu tenho que ir lá enfrentar o mundo. E assim ela fica acumulando, né, nessa região. Tem outras coisas também, é só alguns exemplos. Alguns, gente, porque a gente quer trazer um pouquinho de cada. Depois, gente, vocês procuram a Ana, porque ela vai te dar uma aula sobre isso, com muito estudo, inclusive, que tem muito tempo já que você estuda isso, né, Ana? Porque você trabalha muito com essa questão físico, né? A terapia... A parte da terapia, uns 5 anos já faço a parte terapêutica, como também a neurociência, que eu somo nesse conhecimento também, né? E aí é cada coisa que a gente surpreende muito, né? A gente falando agora de dor de cabeça. Quem não tem dor de cabeça? Hoje em dia, acho que todo mundo tem dor de cabeça, né? E muita gente sabe, nossa, hoje eu passei um dia estressante, minha cabeça está explodindo. Tem muito a ver com isso, né? Sim, as pessoas entendem pela pressão do que se vive no dia a dia, é o mais fácil de a gente identificar, mas normalmente é uma impotência de achar uma solução, achar a solução daquele problema. Então, às vezes eu tenho um relatório para apresentar no meu trabalho, e aí eu estou com dificuldade de achar a solução, então é como se eu batesse a cabeça ali. Então, claro, cada parte do corpo, da cabeça, quer dizer, vai dar também um significado, mas, no geral, é isso. E aí a cabeça dói, a gente estressa, fica mais, desanda tudo, né? Fica mais, isso. O que você daria de dica para pessoas que realmente têm esse tipo de problemas frequentes, com a pressão, com a entrega, às vezes que gostariam de às vezes até entregar mais do que ela costuma entregar, se cobra muito, né? Normalmente a pessoa que se cobra muito, ela vai estar num perfeccionismo e num controle, aonde tem tudo ou ser do jeito dela, ou eu quero perfeito. E aí a frase que eu sempre falo, mas perfeito comparado a qual dia? Porque o meu perfeito hoje, eu estando aqui com a Vanessa, é um perfeito. Vamos dizer que daqui 6 meses eu volto aqui para falar desse mesmo tema. Eu vou estar no novo perfeito, porque mais conhecimento veio. A Vanessa também. Então, não existe. Então, eu acho que basta a gente parar e fazer uma pequena pergunta para a gente soltar um pouco, respirar. É isso que está faltando. Gostei, né? Perfeito baseado em quê, né? Hoje, se eu assisto o primeiro Band de Mulher, gente, que eu achei que tinha sido perfeito, vocês vão ver que hoje eu estou muito melhor. E assim a gente vai. Não existe o perfeito, não existe. Né? Gostei. Ó, a próxima que a gente vai falar sobre
constipação intestinal. Na verdade, é ali o intestino preso. Às vezes a pessoa que tem aquele... tá ali... não comi mamão hoje de manhã, mas eu... Ou então, pelo contrário, estou comendo mamão já tem uma semana e ainda assim estou com o intestino preso. Tem explicação também na parte emocional. Sim, porque às vezes as situações que a gente vai vivendo, eu considero muita sujeira. Tá muito errada as situações, as emoções ali, o que as pessoas estão me trazendo, e eu vou colocando para debaixo do tapete, numa forma de analogia, para a gente entender. Então, depois eu resolvo, depois eu vou lá e resolvo isso com a Vanessa, depois eu vou lá e resolvo isso no meu trabalho, e eu vou colocando para depois, debaixo do tapete, eu não vou resolvendo também. Só que é de uma forma que eu enxergo que é muita injustiça, muita sujeira. E o mais interessante que a gente pode pensar a gente às vezes sente desanda quando a gente fala da região de intestino. Tem gente que quando está emocionalmente abalado, vai passar por um momento, uma entrevista, vai apresentar um trabalho e acaba que acontece isso também. Então, assim, mas ali a gente está falando de algo bem momentâneo que acontece. Agora aqui a gente está falando de algo que vem a longo prazo, não é um sentimento daquele momento, né? Não desse momento, como também tem algumas mulheres que perto do período menstrual também tem intestino que solta, então são coisas pontuais. Mas essa é de uma pessoa que já vem lutando há mais tempo, colocando essa sujeira aí para debaixo do tapete, não resolvendo também. E ainda trazendo para todos os que a gente já comentou, tudo isso são situações vividas a um prazo, né? É um período. Não é algo que hoje eu fui lá e meu chefe brigou comigo, eu queria ter falado, mas não falei, amanhã eu já estou com esse sintoma. É algo... Sim, amanhã já pode apresentar o sintoma de algo que eu vivi hoje, né? Que eu vivi ontem, pode ter já o sintoma. Só que se eu estou naquele ciclo direto, eu tenho, por exemplo, a constipação, eu tenho direto, e eu fico ali rodando o ciclo, eu estou vindo já talvez, da minha infância. E aí eu estou vindo num padrão de looping já da infância mesmo. Desde a infância também interfere. Sim, porque a gente fica nesse treinamento da nossa mente, do pensamento, da emoção, do que tem o comportamento ali, e vai se moldando aquilo. Quando a gente fala de dor no joelho também foi um dos assuntos que a Ana trouxe pra gente para explicar o que isso pode significar. Às vezes para você uma dor no joelho, fala pisei errado, mas não, gente, para e pensa e repensa no que veio ali que aconteceu, né, no passado. E aí até para acrescentar sobre a questão do joelho, muitas pessoas às vezes têm caso até cirúrgico, não é para não fazer. Tudo, às vezes é uma questão médica que precisa do tratamento, sim, faça. Essa é uma forma de você perceber o que o seu o que está ali o seu corpo te dizendo que você pode modificar e ter o melhor do seu tratamento também. Tem gente que faz a cirurgia e depois volta o outro joelho ou o mesmo joelho. Verdade. Tem gente que acontece. Então a visão sobre o joelho é que eu não quero me submeter, me dobrar a situações que vão contra os meus princípios e eu não estou pondo limites, também os meus limites eu não ponho e aí eu falo assim, tá bom, vai me tirar muito de mim e eu tenho que me dobrar para aquilo. Olha só, e tem alguma dica que a gente possa dar para essa pessoa? Mesma coisa, Mesma coisa. Também se priorizar, primeiro a gente começar a entender o nosso corpo, né? Porque o tempo todo ele está trazendo sinais, seja uma pequena constipação, seja a dor, mas a gente entender o que o corpo ali está querendo te dizer, fazer diferente, porque ele está te convidando para você fazer diferente. Então, o que eu posso ser diferente? Que até hoje eu sou igual todos os dias. Todo dia, por exemplo, eu visto a roupa branca. Então, o que eu posso fazer de diferente? Eu tenho que analisar minhas atitudes, meus comportamentos, me priorizar. Isso é um dos mais incríveis, realmente. Por fim, a gente trouxe mais apesar que a gente está na reta final, retenção de líquido. Quando a gente incha muito, de repente, do nada está inchando o corpo, você vê que você está assim, né, inchada. O que isso pode ser? O inchaço é quando a pessoa, comete mais ainda até as mulheres, né? E ela se sente um peixe fora d'água da situação. Então, ela para não ficar se sentindo sozinha ali, não se sentindo pertencente, ela vai inchando para ficar parada ali no lugar. Mas ela não se sente que faz mais parte daquele grupo. Mas ela insiste, às vezes, ficar naquele grupo para se sentir ainda pertencente, para não ficar sozinha. Gente, esses são alguns exemplos que a gente trouxe, né, de todo um estudo feito de como, né, o nosso mental, ele atua junto com o nosso físico. Sim. E que a Ana veio pedir alguns exemplos. Então, assim, adorei. Se você quiser conhecer vários outros e bater um papo,
tá aqui, né? A Ana, ela tem vários, né, Ana? Sim. De vez em quando a gente conversa e eu tô rouca. Tem esse cara que fala, você tá rouca? O que aconteceu? O que você engoliu, tá querendo falar e essa voz sua não tá saindo, né? O que você quer falar e o povo não quer te ouvir? Exatamente. Não é isso? Aí eu paro, reflito e realmente, gente, depois que você trabalha o que tá errado em você, ou que não te faz bem, parece que tira com a mão, como se diz. Né? Ainda mais você como comunicadora, você precisa da sua voz. Se direto vai tendo, então o que eu estou precisando olhar? O que tá então diferente? é sobre isso que o corpo te traz para você fazer diferente, entender o que pode ser diferente, né? Muito bom. Adorei, obrigada mais uma vez por vir, viu? Obrigada. Adorei essa aula de físico-mental que a gente precisa cuidar da nossa saúde física e principalmente da saúde mental. Com certeza. Né? Obrigada. Olha, nós já vamos ficando por aqui. Para você que quer assistir tudo de novo, tá muito fácil, corre no nosso YouTube, que é o Band Triângulo, e por lá tem todo o programa, tem o programa das outras semanas, por lá você acompanha todo e aproveita e já compartilha com todo mundo. Amanhã estaremos de volta, amanhã tem gastronomia, é bom? Ai, que delícia. Uma delícia, eu adoro. Tem uma receita super prática para vocês e vamos falar também sobre feminicídio, hein? Como eu disse para vocês. Tchau, até amanhã.